Olá, meu nome é Ana Júlia da Silva e hoje irei apresentar a pesquisa desenvolvida por minhas colegas Maria, Luísa, Samanta e por mim, sob a orientação da professora doutora Isabelle Colusso, intitulada Dinâmicas de Expansão Urbana na Região Metropolitana da Serra Gaúcha, Vetores de Crescimento. A finalidade dessa pesquisa é contribuir para o entendimento das dinâmicas urbanas regionais, fornecendo subsídio para um planejamento regional mais estratégico e sustentável, capaz de antecipar desafios e orientar o desenvolvimento equilibrado das cidades da região metropolitana da Serra Gaúcha. As cidades que compõem a região são IP, Antônio Prado, São Marcos, Flores da Cunha, Nova Pádua, Caxias do Sul, Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Nova Roma do Sul. O crescimento urbano é um fenômeno complexo, influenciado por fatores naturais, econômicos, sociais e políticos. Na região metropolitana da Serra Gaúcha, uma área com forte relevância turística e econômica, esse processo ocorre em um contexto geográfico desafiador, com rios importantes e relevo bastante acidentado. Nesse estudo, buscamos identificar quais fatores limitam e quais incentivam a expansão urbana das cidades da região. Para isso, usamos Santa Teresa como estudo de caso, já que é um município com limitações evidentes, mas também com conexões viárias relevantes que estimulam seu crescimento. Mesmo em uma mesma região, as cidades crescem de formas diferentes, algumas de forma compacta, outras mais espalhadas. Essas diferenças estão ligadas à forma como o espaço é produzido e consumido, envolvendo infraestrutura, uso do solo e regras urbanas. Como destaca Berthaud, a forma urbana reflete a coerência ou não entre esses elementos. Mas mesmo cidades com perfis parecidos podem ter formas distintas influenciadas pelo sistema regional, ou seja, pelas relações e fluxos entre elas. Autores como Favar e Pullman demonstram que essas cidades compartilham padrões de crescimento interligados, enquanto Guermel chama atenção para a importância da escala e das barreiras aos fluxos, como distância e acessos. Nessa pesquisa, usamos o termo forma urbana para nos referirmos ao desenho geral da cidade, resultado de adaptações históricas e da posição de cada cidade dentro do sistema regional. Para entender o crescimento urbano, olhamos para a área urbanizada e também para medidas como centralidade e deformação geométrica. A centralidade, segundo Crafter, depende da posição da cidade dentro da rede regional. Uma cidade central está no caminho, entre outras conectadas por rodovias e fluxos. Já as deformações geométricas indicam para onde a cidade está crescendo e como seu formato muda ao longo do tempo. Usamos variações no perímetro, na área e na direção de expansão para medir isso. A ideia é parecida com o conceito físico de deformação. Uma força puxa a cidade em uma direção, alterando sua forma, como na lei de Hooke. Com isso, conseguimos entender não só quanto, mas para onde as cidades estão se expandindo. Nas etapas iniciais da pesquisa, foi realizada a coleta de dados relativos à região metropolitana da Serra Gaúcha, incluindo a identificação da direção de crescimento urbano a partir do centroide de cada município. Com base em estudos anteriores, utilizaram-se as cartas topográficas do Banco de Dados Geográfico do Exército, como referência para o ano de 1970, além de imagens de satélite do Google Earth para os anos de 1990 e 2010, permitindo assim a delimitação da mancha urbana dos municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha nesses 3 períodos. A partir desses dados, foi possível determinar padrões direcionais de crescimento e calcular previsões para os anos de 2030, 2050 e 2070. A tabela 2 apresenta os dados relativos às direções de crescimento urbano, indicados pela letra U, bem como as variações percentuais de expansão nos períodos 70-90, 90-2010 e 70-2010. As dimensões foram registradas em metros lineares, enquanto as diferenças entre períodos foram expressas em percentuais. Em seguida, aplicou-se a planilha de previsão, ferramenta que permite gerar projeções com base no histórico de crescimento urbano, considerando as direções a partir da forma urbana existente de cada município. Com isso, foram obtidas previsões para os anos de 2030 e 2050. Esses dados foram então incorporados à tabela reorganizada, permitindo nova aplicação da planilha para gerar a previsão referente a 2070, conforme demonstrado na tabela 3.
Concluída a etapa de previsões, os dados foram organizados em uma tabela de projeções totais, permitindo a visualização das variações de crescimento e a aplicação de fórmulas percentuais. Para quantificar essas expansões espacialmente, foi realizada a subtração entre os dados temporais, possibilitando a medição em metros do crescimento urbano em cada direção. Posteriormente, os dados da tabela 3 foram espacializados por meio do software QGIS, resultando em mapas que ilustram a evolução da mancha urbana para os anos de 1970, 1990, 2010, 2030, 2050 e 2070, conforme a figura 3. Os resultados refletem a análise quantitativa da expansão urbana do município de Santa Teresa ao longo dos seus principais eixos. No entanto, o modelo inicial desconsiderava as restrições físicas do território. Para aprimorar a projeção e torná-la mais aderente à realidade local, foram incorporadas impedâncias geográficas ao modelo, considerando, por exemplo, a presença do rio Taquari, que delimita a expansão urbana no sentido sul e oeste. A análise geográfica do município revela que, embora os cálculos anteriores indicassem crescimentos nessas direções, tal expansão é inviável devido ao limite físico imposto pelo rio. Assim, essas direções passaram a ser tratadas como áreas com impedância total, sendo suas projeções de crescimento zeradas no modelo. No entanto, tais projeções não foram descartadas integralmente. Para redistribuí-las, foi elaborado um sistema de pesos percentuais, que representa a probabilidade de crescimento urbano em cada direção, variando de 0 como improvável a 100 como altamente provável. A tabela 4 exemplifica a metodologia adotada. Esses pesos foram aplicados aos dados previamente obtidos, conforme apresentados nas tabelas 5, 6 e 7. Os resultados do novo modelo foram espacializados em mapas elaborados no QGIS, apresentados na figura 4. Essa visualização permite a comparação entre o modelo original sem restrições espaciais e o modelo ajustado, com vetores de crescimento condicionados pelas características geográficas do território. A abordagem adotada, centrada no município de Santa Teresa, possibilitou uma análise fundamentada da evolução da malha urbana. As transformações espaciais futuras geradas oferecem uma base geométrica para identificar vetores de crescimento urbano e os fatores impeditivos associados. O mapa desenvolvido no QGIS permitiu visualizar com clareza as tendências de expansão urbana ao longo dos períodos estudados. Os dados foram sintetizados em uma tabela final, permitindo uma avaliação detalhada do potencial de crescimento em cada direção, considerando os condicionantes territoriais que influenciam a dinâmica urbana. Os resultados demonstram que os condicionantes ambientais representam um fator limitante relevante para o desenvolvimento urbano em Santa Teresa. A predominância de áreas com baixa ou nenhuma aptidão para a expansão reflete o foco analítico dado a essas restrições no presente estudo. A partir da modelagem espacial aplicada, observa-se uma tendência de crescimento orientada principalmente para o setor norte do perímetro urbanizado. Considerando o valor ecológico e patrimonial da região, uma alternativa estratégica para o município seria o fortalecimento do turismo rural. Essa abordagem permitiria a valorização das paisagens naturais, ao mesmo tempo que promoveria a apropriação territorial pela população local e o desenvolvimento de atividades geradoras de renda alternativa, alinhadas à preservação ambiental e à identidade cultural da região. Diante disso, torna-se imprescindível que futuras projeções de crescimento urbano adotem uma abordagem mais integrada e multidimensional. Essa abordagem deve considerar não apenas os padrões históricos de expansão, mas também os condicionantes territoriais que definem os limites e as potencialidades do município. A formulação de políticas urbanas eficazes requer um equilíbrio entre a necessidade de crescimento e a preservação ambiental, articulado com a infraestrutura existente, de modo a assegurar um desenvolvimento urbano ordenado, sustentável e adequado à realidade local. Muito obrigada pela atenção.